Viemos ponderar algumas questões a partir do SOS Despedidas, questões voltadas para os profissionais da área hospitalar, também os profissionais de assistência funerária, familiar e também os religiosos. Informar em situações de crise nos ajuda muito, porque viabiliza que a gente desenvolva recursos para o enfrentamento das situações que são difíceis, mas acima de tudo que a gente consiga lidar com as imposições em relação aos protocolos de cuidado. Quando os familiares, assim como os profissionais, estão informados do que poderão vir a enfrentar, do que poderão viver, as resistências em relação aos protocolos que precisamos enfrentar, elas vão diluindo na medida em que nós vamos compreendendo por previsibilização o que nós vamos ter que viver independente de qualquer tipo de negociação. O Covid roubou muito de nós, roubou a nossa liberdade, parte da nossa autonomia, aproximação, convivência, e nos processos de adoecimento, então isto toma a frente de uma forma que preocupa todos os profissionais que trabalham com saúde e com saúde mental, do ponto de vista de prognósticos, do ponto de vista de criar fatores facilitadores para que o enfrentamento possa ser saudável de todas as dificuldades que nós estamos vivendo e ao mesmo tempo também dos processos de luto, prevenindo o luto complicado. Em relação aos ritos de despedida, no protocolo de cuidado do coronavírus, nós precisamos lembrar as funções de um ritual fúnebre. De modo muito objetivo, a gente pode pensar aqui na concretude da morte. Então, o ritual fúnebre é uma transição, um processo de transição nessa despedida que deve nos trazer noções sobre a concretude da morte, que de fato ela ocorreu, o compartilhar sentimentos, sensações, emoções, para que não nos sentimos sozinhos, dizer adeus, propriamente despedir-se, e reduzir sensações de isolamento, de solidão e de desamparo. Bem, o coronavírus nos roubou isso também e nós precisamos pensar formas de poder viver esses rituais, ainda que de outra maneira. Talvez a gente poder pensar juntos a possibilidade de pequenos rituais. Muito do que nós alcançamos no suporte, no amparo, estão nos detalhes. Um laço de fita, a possibilidade de enviar o que está sendo vivido agora para a família como um todo, manter o acompanhamento, o contato familiar de todas as formas possíveis e utilizando o que existe de mais criativo para que a gente se sinta próximo do ponto de vista virtual, mas também do ponto de vista dos pequenos detalhes que a gente pode criar em ações. As equipes das funerárias podem manter contato com as famílias que perdem pelo coronavírus, podem investigar como essas famílias estão. É muito importante que se esforcem para que as famílias que necessitam de orações tenham de alguma forma garantida a presença de um religioso no ritual, no sepultamento ou mesmo quando o corpo é dirigido à cremação. Através de um laço de fita, e laço a gente pode pensar vínculo, cada um da família pode ser representado naquele sepultamento, através de uma imagem, de um olhar, do tom de voz compartilhado, acompanhado, ainda que no vídeo, nós podemos nos sentir muito acompanhados. Através das orações, nós podemos ter substituído as sensações de vazio, uma vez que talvez até através de informações que venham das equipes hospitalares que fizeram cuidado com a pessoa que eu amo e perdi, é tão importante que a gente receba essas informações para que através delas a gente consiga compreender melhor, concretizar e assimilar tudo o que está acontecendo conosco. Então, nesse momento é muito, muito importante que a gente encontre caminhos de nos fazer presentes. Para os familiares da família extensa que não vão poder estar ali naquele momento, podem se comunicar através de videochamadas, podem se comunicar em reuniões virtuais e podem se manter em contato. Para aqueles familiares que são da família nuclear e que saem do sepultamento para voltar para casa, vamos lembrar das ondas de pesar e do quanto nós
sentimos a necessidade de ficar uns perto dos outros. Uma forma bacana de cuidar é promover um alimento, aquecer, uma sopinha, a gente aqui no sul tem o frio, um chá quente, ficar pertinho, conversando sobre tudo o que aconteceu, se manter atento também às reações das crianças que sentem muito a necessidade de ficar perto da gente, tanto quanto os adultos, quando em situações de ameaça, de estresse ou de medo. Vamos pensar juntos, de um modo alinhado, formas de ajudar as famílias também a lidarem com essa imagem de mundo mudado. O sepultamento que acontece nos equipamentos, por exemplo, de proteção dos agentes funerários. Então as famílias vão realizando a sua despedida nesse meio tão diferente, tão absurdo. E sim, absurdo, porque é com o absurdo que nós estamos lidando e nós estamos nos esforçando para ficar bem enquanto atravessamos tudo isso. Contem conosco. Nós estamos disponibilizando o SOS Despedidas através do telefone 54 3028 0015, também por mensagens, áudios, vídeos, pelo WhatsApp. Basta que acionem a nossa equipe e nós vamos estar gratuitamente respondendo perguntas e construindo em conjunto. Diante da pandemia que se apresenta no mundo, penso que seja importante nós conversarmos sobre os aspectos que envolvem a questão da notificação dos óbitos por coronavírus no contexto hospitalar. Sei que é um momento bastante difícil para as equipes, a abordagem com os familiares para comunicar a morte do seu ente querido. E eu pensei em alguns aspectos que eu acredito que são importantes para as equipes. Num primeiro momento, sempre que for ser comunicado, o médico que for comunicar, porque a comunicação deve ser feita pelo médico, que ele esteja acompanhado ou de uma enfermeira, ou da psicóloga, ou da assistente social. Nunca esteja sozinho. É muito importante esse apoio entre equipe. Dentro da psicologia hospitalar, isso se chama de interconsulta. É a forma como juntos nós comunicamos algo que é muito difícil para os familiares. Mesmo que essa notícia tenha que ser dada de forma rápida por todo o contexto que se apresenta dentro do hospital, é importante que a gente pense no setting, na questão do lugar onde isso vai ser comunicado. De preferência, colocar essa família sentada em um local, porque já vai ser chocante ela enxergar os profissionais com os equipamentos de proteção individual. Então, que pelo menos possa ser num ambiente, num espaço onde ela possa sentar, se sentir confortável e que, mesmo que não possa haver o toque, o segurar na mão, que o médico possa olhar para essa família de forma firme, mas de forma muito humana, e que a comunicação seja clara. Tem que ser dito, o seu familiar veio a óbito. Ela tem que ser uma comunicação sem rodeios, muito objetiva, mas muito humana. Porque o afeto, ele não se contagia através do vírus. Então é importante que a gente possa pensar que o nosso olhar, as nossas palavras, através do nosso afeto, podem chegar nessa família e marcar essa família de uma forma, nesse momento, que não seja tão dolorosa como receber a notícia num corredor ou num lugar qualquer. Então, nesse momento, é importante que a equipe seja muito continente através do afeto. E aí poder comunicar, provavelmente a enfermeira ou a assistente social ou a psicóloga, poder comunicar os próximos passos a partir dessa comunicação da notícia. De poder dizer para essa família, agora vocês vão nos acompanhar, nós iremos até uma sala, onde vocês poderão ver o familiar de vocês à distância, vocês terão algum tempinho, uns minutos para poderem se despedir e informar, porque daí elas já vão preparadas do que vai acontecer no próximo passo. É importante que o médico possa se colocar à disposição para esclarecer dúvidas, que a família possa ainda ter, mas doutor, como foi, o que aconteceu? E aí é muito importante que a equipe possa estar munida de informações sobre esse paciente, chamando ele pelo nome, o seu fulano, a sua fulana, chamando pelo nome, sabendo
o que ele possa ter dito nos últimos momentos antes de falecer ou antes de ser entubado, e isso independente do que ele disser. Se ele tiver dito, eu gostaria de falar com a minha família, eu gostaria de me despedir, é importante fazer esta ponte entre o que o paciente disse e o que a família vai escutar. Por mais difícil que seja, isso é organizador para a família. A partir desse momento, o médico fica no lugar onde ele está e essa família provavelmente vai ser acompanhada até a sala onde ela vai se despedir à distância. Neste momento também, o olhar, a palavra, o afeto, o carinho é de extrema importância. Essa família vai chorar, essa família vai fazer questionamentos, o que a equipe não conseguir responder, tem profissionais. Nós estamos na retaguarda, é só nos consultarem que a gente responde as perguntas por vocês, mas no momento, se não souberem responder, não respondam, mas orientem o que vai acontecer. Olha, a partir desse momento da despedida de vocês, o pessoal vai vir para retirar o corpo e aí vocês vão receber todas as orientações. É importante que as pessoas que estiverem ali naquele momento possam orientar o que vai acontecer com o familiar. É importante para essa família saber que alguém vai cuidar, que alguém vai colocar ele num lugar, que ele não vai estar abandonado nesse momento, mesmo que estando morto. Então, e nesse momento também, essa pessoa que vai estar com a família, poder disponibilizar e oferecer, se a família tem interesse, que haja algum religioso que possa fazer alguma oração por esse familiar e pela família também. E se isso for um desejo, vocês vão ter disponíveis os contatos dos religiosos que se dispõem a fazer uma chamada de vídeo, poder fazer uma última oração, mesmo que isto tenha que acontecer em poucos minutos. O que é importante ter claro? Se eu tiver 1 ou 2 minutos, mas que esses 2 minutos eu faça a diferença para aquela família, eu seja continente, eu seja humana, eu respeite a sua dor, eu entenda esse contexto, esses 2 minutos valem como se eu tivesse ficado meia hora com essa família. Então, o que eu estou dizendo aqui é que as equipes precisam ter um lugar, um setting dentro de si, para a condição de poder oferecer isso para o lado de fora quando estiver acolhendo essas famílias. Eu desejo muito que Deus acompanhe vocês, que vocês estejam munidos da luz que está dentro de vocês, da sabedoria que está dentro de vocês e que contem conosco para tudo o que vocês precisarem.